Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta e de novo estudar. Bom dia! Olá, meus amados companheirinhos de estudo, minhas amadas crianças. Iniciaremos agora mais uma semana maravilhosa de estudos. Em língua portuguesa, vamos dar continuidade à nossa sequência didática sobre os gêneros e os tipos textuais, continuando aquelas nossas ideias da aulinha passada. Em matemática, também vamos continuar a sequência didática sobre as coordenadas, sobre o sistema de numeração decimal e os divisores de um número natural. Em ciências humanas também vamos continuar com o nosso tema Gestação do Brasil e hoje com o conteúdo sobre o Brasil colonial. Vamos às nossas leituras e explicações? Bem, vocês lembram que na semana passada eu pedi para vocês compararem os textos com animais, né? Lembram-se disso? Era para reconhecer a estrutura, dar nome, seria o gênero. Reconhecer o esqueleto e a forma é o tipo, correto? Então agora, ampliando essa nossa ideia, vamos pensar da seguinte forma. A cabeça do animal é referente ao início do texto. A cabeça do texto, onde a gente faz a apresentação do personagem e do assunto. O meio seria como o corpo do animal, onde nós vamos desenvolver os assuntos, onde vão acontecer todas as conversas dos personagens ou todos os problemas, peripécias e informações que eu queira dar, dependendo do gênero. E o fim seria como os membros do animal, né? As partes inferiores, onde a gente vai encerrar, vai fazer o desfecho. Dependendo do texto, eu vou concluir, vou dar solução para tudo aquilo que eu falei, ou vou fechar com uma moral, se for fábula, ou então final feliz, se for um conto de fadas. Então, sempre depende do gênero para eu poder dar a forma, né? Mas olha só a leitura. Texto explicativo sobre as características da fábula, sobre a estrutura da fábula. Então, hoje o que nós vamos focar é o gênero textual fábula e o tipo narrativo. Fábula é um gênero do tipo narrativo muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades. Nascida da tradição oral, estudos indicam que no Oriente, por volta do século V a.C., o próprio nome remete a histórias contadas e passadas de geração a geração. Então vejam como a existência das fábulas são antigas. A fábula é uma narrativa de caráter ficcional e que usa a alegoria para construir seus sentidos. Os animais, que são os personagens, possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia, a esperteza, etc. Por meio dessas características, os personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história, o que não compromete a sua função, a de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento em sociedade. As fábulas podem ser escritas em prosa, texto em parágrafos ou em versos, como nos poemas. Os títulos geralmente fazem referência às personagens e o tempo e o espaço relacionam-se ao habitat delas, das personagens que são animais. A linguagem é simples, objetiva e direta e pode haver diálogos com a presença do discurso direto. A estrutura da fábula. Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Ou seja, no início, começo, apresentamos as personagens e a situação. Depois, meio, desenvolvemos o texto de forma que as personagens interajam em torno de uma situação. E por fim, criamos um final surpreendente,
que gera a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto geralmente. Lembrem-se do título, todo texto sempre tem um título. As temáticas são variadas e ligadas a características que os animais representam. Por exemplo, o leão, a força, a coruja, a sabedoria, a raposa, a astúcia. Bom, então vamos lá, vamos conhecer uma fábula hoje. Texto do gênero fábula, do tipo textual narrativo. A coruja e a águia. Coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é grande e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. Perfeitamente, respondeu a águia. Também eu não quero outra coisa. Nesse caso, combinemos isso. De agora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Muito bem, mas como posso distinguir os teus filhotes? Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial, que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já sabe, são os meus. Está feito, concluiu a águia. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. Horríveis bichos, disse ela, vê-se logo que não são os filhos da coruja. E comeu-os. Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi ajustar contas com a rainha das aves. Que? Disse esta admirada. Eram teus filhos aqueles monstrenguinhos? Pois, olha, não se pareciam nada com o retrato que deles fizeste. Moral da história: para retrato de filho, ninguém acredite em pintor pai. Já diz o ditado: quem ama o feio, bonito lhe parece. Fábulas, Monteiro Lobato, São Paulo, 20ª edição, 1972, páginas de 10 a 11. Atividades. Leia os textos com muita atenção para responder as questões. 1. Consulte um dicionário e transcreva o significado que é a palavra borracho no texto. 2. Considerando o trecho. Coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Pode-se concluir que a relação das duas aves pode ser dividida em 2 fases. Quais são as fases? 3. Argumentos são justificativas utilizadas para convencer alguém de que o que se diz ou pensa é verdade. Qual é o argumento usado pela coruja para convencer a águia a fazer as pazes? Transcreva o trecho que comprova a sua resposta. 4. A águia concordou com a coruja? Cite o trecho que comprove também essa resposta. 5. A coruja via os filhos com olhos de mãe. Como ela os descreveu? 6. Tempos depois, a águia caminhava à caça e encontrou 3 pequenas aves dentro de um ninho. Ela reconheceu-as como filhos da coruja. Por quê? A águia comeu os bichos que encontrou. Ela queria comer os filhotes da coruja? Por quê? 8. Qual relação pode se estabelecer entre essa fábula e as expressões pai coruja, mãe coruja e avó coruja? 9. Como a coruja poderia ter descrito seus filhotes para que não houvesse esse terrível engano? E 10. A fábula tem algumas características especiais. Quais são elas? 11. Que lição essa fábula passa? B. Produção de texto. Tipo textual descritivo. Então, vocês vão fazer uma descrição aí no seu caderninho. A coruja descreveu seus filhotes como ela os via. Descrever é dizer como um ser é, de acordo com a visão de quem o descreve. É uma espécie de retrato feito com palavras. Então, observe a imagem e descreva o que você vê com o maior número possível de detalhes. A.
Aqui está título, então você vai olhar a imagem do lado, vai pensar carinhosamente, cuidadosamente num título e vai fazer um textinho descritivo. Você vai descrever tudo que você vê aqui do lado no desenho. Bom trabalho! Na nossa matemática, vocês vão pegar o EMAI, né? Tá lá, sequência 3, unidade 1. Então, nós paramos na página 18, agora começamos na 19. Na página 19 e 20, vocês vão fazer atividades sobre a formação dos números, o sistema de numeração decimal que nós já começamos. Na página 21, vocês vão fazer ainda estudo dos números, fazendo arredondamentos, aproximações de números quebrados para números inteiros. E, continuando na página 22, vocês vão fazer 4 probleminhas de adição ou subtração. Leiam com atenção os comandos para não errar as continhas. E no caderno, vocês vão continuar as atividades com os divisores. Entenderam? Na aula de Ciências Humanas, vocês agora vão prestar muita atenção no texto a ser lido, que é sobre a gestação do Brasil e o conteúdo é o Brasil Colônia. Então, olha só, texto Brasil pré-colonial. No período pré-colonial, a economia baseava-se na exploração do pau-brasil. Essa atividade consistia na extração de tinta de madeira para a pintura de tecidos. Portanto, essa era a atividade econômica da época. Para cortar a madeira, os portugueses davam aos índios objetos como quinquilharias, metais, espelhos, colares, entre outros. Na história, chama-se essa troca de escambo. Bom, isso foi antes. Depois vem Brasil Colônia, momento histórico que durou de 1530 a 1822. Então, vocês vão ler esse texto com muito cuidado. Aí tem como começou, depois as capitanias hereditárias, os nomes, né, dos homens que eram os donatários, que receberam esses trechos de terra para administrar. E aí, em seguida, vocês vão fazer as atividades de entendimento. Ok? Um beijão no coração de vocês. Até a próxima semana.